Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Milena, seja bem-vinda. Boa tarde, Juni, chegou a nossa convidada. Bem-vindos todos a mais uma live da série Jornada do Despertar. Hoje estamos na 6ª live de conteúdos que vêm para gerar autoconhecimento, desenvolvimento, transformação e cura. Estaremos hoje com Juni Braga, ela que é formada em ginecologia natural, também proprietária da empresa Leveza, uma empresa que trabalha com produtos de energização, banhos, defumação, e ela que tem muita experiência na área da ginecologia natural e do sagrado feminino. Então estaremos abrindo a nossa tarde com conteúdos de extrema relevância para o universo feminino, né? Vamos convidar a Juni, então, para participar e trazer todos as suas informações, a sua expertise na área, né, para nos falar, então, sobre esse tema que interessa a todas nós, mulheres. Boa tarde, Juni. Seja bem-vinda. Tudo Obrigada. bem? Tá com o seu chimarrão pronto? Também. Entrando na quarentena de chimarrão. Sempre, né, Juni? Eu acabei esquecendo de falar, mas a Juni também foi minha parceira na Jornada da Mulher, né, como palestrante. Foi uma palestra, acredito que bem inovadora, né, para um evento aqui da nossa cidade, né, Juni? E que causou bastante interesse, assim, das mulheres que estavam presentes. Então, Juni, seja bem-vinda. Queria que tu começasse falando um pouco sobre a tua história, um pouco sobre como tu ficou encantada com esse tema, com essa área de atuação, né, que é a área do sagrado feminino. Tô tentando pegar uma luz melhor, porque as olheiras estão... Não, e é o bom das lives que agora a gente também consegue colocar um filtrinho, né, quando... Fingi que tem um solzinho. Então, Juni, pode falar um pouquinho sobre a tua história, né? Sobre o que te move para atuar nessa área. Bom, então, como a Dani já falou, né? O meu nome é Juni. Eu trabalho com ginecologia natural e terapias de cura através das plantas, tá? Faz desde 2015 que eu entrei nesse ramo da terapias de cura através das plantas, que, na verdade, a gente já vem com isso na nossa essência, né? A gente já trabalha com plantinhas, desde aquele chazinho lá que a gente toma bem novinho para cólica, para qualquer coisa. Mas a gente acaba esquecendo e deixando para trás, né? Então, em 2015 eu procurei me especializar mais nessa área de terapias de cura, onde eu
né? Fiz cursos de manipulação de plantas, na fitoenergética, para que servem e tudo mais. E nesses cursos entrou muito a questão da sexualidade feminina, da mulher, né? Muito das ervas para a mulher. E eu acabei me apaixonando ainda mais, né? Eu, durante muito tempo, utilizei a pílula, né? Anticoncepcional, mas ela sempre me fez mal. E eu sempre trocava de pílula. Trocava a marca, trocava, usava adesivo, né? E não adiantava. Então, num desses cursos, eu acabei me inteirando mais sobre o assunto, sobre o meu autoconhecimento e de como eu poderia cuidar da minha saúde íntima de forma mais natural. Uhum. Então, eu comecei a me especializar nisso, né? Na ginecologia natural, que é tratar o nosso corpo mais de forma natural. E não tem como a gente trabalhar com a ginecologia natural sem entrar e mergulhar de cabeça no sagrado feminino, né? Que é uma coisa assim encantadora. Depois que vocês conhecerem e começar a entender a história do sagrado feminino, porque por muitos e muitos e muitos anos, assim, ó, desde a época da existência, grande parte dela, mais da metade da parte da história, quem era sagrado, quem era cultuada, eram as mulheres. Porque os homens, eles não sabiam que eles tinham um papel na reprodução. Eles achavam que as mulheres engravidavam de deuses. Então, por isso que elas traziam a vida, elas eram sagradas. Durante Uhum. muito tempo foi assim. Claro que Certo. depois, né, que entrou mais a questão, vamos dizer, financeira, ou de consumo, que daí o homem caçava, o homem que ele trazia para casa os proventos, acabou que entrou mais essa questão do patriarcado. E as mulheres foram perdendo essa, como é que eu vou dizer, esse ponto que elas eram no centro, né? Que falam muito em matriarcado, mas eu acho que era mais central, assim. Mulher era o centro, né? Não que ela fosse o topo. Para mim, ela sempre foi o centro. E Uhum. quando a gente começa a entender que a gente é o centro, e aí a gente começa a querer voltar a ser o centro. Porque Uhum. quando a gente vai voltando, a gente vai se encontrando e percebendo que a gente tem um grande poder. Todas nós somos um pouquinho de bruxa, porque a gente lida muito com a natureza, a gente acabou se afastando, mas a natureza obriga a gente a pelo menos uma vez por mês olhar para dentro e parar um pouco e pensar mais na gente, entender o que está acontecendo, né? Porque assim Uhum. como a Lua, que tem 4 fases, nós também somos cíclicas e também temos 4 fases. E essas 4 fases nos acompanham ao longo da nossa vida, né? Uhum. Perfeito, Desde a Juni. primeira Ah, menstruação, assim, antes de menstruar, até o final da vida. uhum. Interessante, né, que em seguida tu traga essas 4 fases para que a gente Sim, tenha clareza e entendimento, né, de que todas elas são importantes e nos fazem olhar mais para essa natureza durante o nosso ciclo mensal, né? Todas sim, elas trazem emoções, todas elas trazem intuições, inclusive, né, que devem ser valorizadas, que, uhum, que despertam o nosso real poder, né, Juni? E é importante falar, assim, de como ocorreu esse, essa, digamos assim, isso que fez desvalorizar o lado da mulher, né, porque a gente sempre teve um grande poder, a gente sempre foi vista, então houve essa certa forma, ruptura por muitos anos e ainda ela, embora a gente tenha vários movimentos hoje que reforcem o nosso poder interno, mas ainda vivemos numa sociedade patriarcal e sim, que muitas vezes não quer olhar o lado poderoso que existe dentro de uma mulher, né? Ainda que isso também aconteceu porque começou a valorizar a força, né? Então, como a mulher não tinha a mesma força para caçar e para, né, trazer o alimento para casa como o homem trazia, né? Lá nos primórdios, então começou a se valorizar
o lado masculino, patriarcal, em função da força. Mas a mulher, ela tem uma outra força, que é a E interna, que é a intuitiva. a própria gestação, se tu for analisar na antiga história, a mulher que ela, quando ela estava gestando, ela era colocada aqui num pedestal. Ela era uma deusa que estava gestando um filho de um deus. E Sim, hoje a mulher gestante, ela é o quê? Frágil. sim. É como se quisessem tirar a nossa, nossa potência, a nossa força, né? Nos colocando numa condição de fragilidade. Isso quando só olha para a força física, né, Juni? Sendo Isso. que nós temos toda uma força, né, emocional, né? Fomos feitas muito para sentir. Então eu percebo assim que até numa relação a dois, um casamento, né? O sentir da mulher completa o pensar, mais um pensar e o físico do homem, e que juntos eles conseguem tomar melhores decisões. Então isso tudo tem que ser reforçado e revalorizado, né? Uma mulher que concebe uma vida, ela concebe qualquer outro projeto, né, Júnior? Porque tu imagina, todo ser humano para chegar no mundo passou por uma mulher. Então, isso deve ser valorizado, né? Deve ser reforçado como uma força, né? Imagina tu poder gerar um ser. Se tu consegue gerar um ser, tu gera qualquer outra coisa. Com certeza. Uhum. Uhum. Então, eu sempre falo, né? Tem um autor, e eu tô tentando lembrar qual é, e não me vem na cabeça. Mas ele fala que quando todas as mulheres devolverem o seu sangue à terra, o mundo vai entrar numa nova era, né? O que que acontece? Eu bato muito nessa tecla, assim, da gente viver e cultuar o nosso ciclo como ele realmente é. Não é que eu abomino o anticoncepcional ou as pessoas que optem por não menstruar, mas elas estão negando uma coisa que é delas, que é Uhum. natural delas. E a gente está se distanciando cada vez mais dessa natureza. Então, Sim. isso vai deixando a gente triste, porque vai vir gerações que vão se distanciar cada vez mais. E talvez chegue uma era que a gente não se encontre mais. Sim, e foi nos ensinado, né, Juni, que era ruim, que era feio. Inclusive, até é importante ser falado, né, que quando a gente está menstruando, muitas mulheres, como é que elas falam sobre esse período? Ah, estou naqueles dias, né? Estou monstruada, monstro. Aham. Eu estou no Chico, estou isso, tô aquilo. As mães antigamente também reforçavam isso como uma crença que ia se criando de que aquilo era ruim. Mas a palavra é menstruada. Tu não tem que ter vergonha de falar a palavra, porque até isso a gente, né, por vezes assim quer esconder, quer omitir, quer usar uma outra palavra para amenizar ou para reforçar que aquilo é ruim. E não, a E, palavra é menstruada. e é engraçado porque todas as mulheres menstruam. A não ser as que já tiraram o útero ou as meninas que ainda não menstruaram. Ou já Uhum, menstruaram alguma vez, quem já tá na menopausa, que parou de menstruar. Mas assim, ó, toda mulher vai passar por isso. E eu não entendo por que que isso é uma coisa tão feia se todas nós passamos por isso. Por que que isso foi transformado em algo ruim, né? E eu quero sim. fazer uma sugestão que assistam Tenda Vermelha. Uhum, Incrível assim a maneira como elas tratam essa fase, a maneira como elas ensinam as meninas desde nova e o quanto para elas é sagrado a questão do sangue, né? E aí agora sim. eu vou explicar as quatro fases que a gente tem, os quatro arquétipos, e vocês vão entender mais ainda da importância de se autoconhecer, da importância de cultuar o corpo de vocês e de estar em conexão com a natureza. Uhum, uhum. Tô tentando ajustar minha câmera aqui. Uhum. Agora eu acho que deu. Não, e assim, eu considerando, né, Juni, que deu um mês, né, de 30 dias, uma semana praticamente a gente tá vivendo esse período menstrual, né? Olha como ele está presente, como ele precisa ser melhor valorizado. Depois a gente pode falar também sobre como
o consumo e o mercado, de certa forma, estragou esse lado natural nosso, inclusive com absorventes que são desagradáveis, né? Hoje existe coletores que são, de certa forma, conseguem extrair o sangue de uma forma muito mais limpa, né, do que através de um absorvente. Então foi se criando coisas que mais vieram contra a gente, contra a É a indústria valorização rosa, do né? Que a gente natural. fala. Isso mesmo. Além de tudo ser mais caro, até uma gilete depilatória. Ela é a mesma do Uhum, homem, mas ela é cor-de-rosa. Ela é o dobro do preço. sim. Então, a indústria ganhou muito com esse comércio feminino, com a fabricação de absorvente interno, absorvente externo, e a gente acabou não se dando conta. Porque os comerciais de absorvente mesmo é isso, né? É liberdade. Então, quer dizer que se tu não usa um absorvente ultra fino, que esconde que tu tá menstruada, tu não é livre? Sim, sim. E também tem toda aquela parte, né, que muitas mães, às vezes, por falta desse conhecimento de valorizar essa natureza, impedem que a filha faça a educação física nesse período, Sim. impedem que a filha, né, a minha filha está em casa, está com cólica, mas existem tantos recursos naturais para ela cuidar desse momento, tem a Ah, vaporização também, e né, ver Juni? o porquê dessa cólica, porque cólica é resistência. Então, Uhum, o que que aconteceu nesse ciclo que tu tá com dor? O que que tu resistiu? O que que tu tem que liberar uhum. e deixar ir para te poder não ter essa cólica? Sim, Porque tem o todo nosso esse corpo, fator psicológico que é colocado ah, nelas como se fosse quase uma obrigação também sentir aquilo, né? uhum. E aí vai cada vez mais se afastando, a gente tá cada vez mais se afastando do nosso verdadeiro eu, da nossa essência, né? Uhum. Da nossa natureza, que ela é linda, ela nos traz muitos ensinamentos, né? Porque através Com certeza. do conhecer o corpo que a gente também desperta para muitas áreas, né? Para conseguir se autoconhecer a ponto de saber quais são os momentos em que a gente está mais fortalecido. Inclusive no período menstrual, né, Juni, como eu sou reikiana, sei que é um período que a gente está com os chakras mais liberados e abertos. Abertos. Até falo para as mulheres que estiverem nos assistindo que observem os sonhos nesse período, né? Uhum. Observem e anotem tudo que estão sonhando nesse período, porque muitas vezes vêm as respostas daquilo que a gente tanto está procurando, né? Aí eu vou te deixar agora, então, falar sobre essa ciclicidade da mulher, sobre Uhum. semana a semana, né? O que que a gente deve começar a observar. Tá, tá bom. Então, vamos lá. Assim como a Lua tem 4 fases, nós mulheres também temos 4 fases. E isso ao longo de uma vida inteira, tá? Então, por exemplo, antes da gente menstruar, a gente vive constantemente a fase da donzela. Então, quem tem filha menina aí, que ainda não menstruou, essas meninas, elas estão na fase da donzela. Que se a Uhum, gente for fazer uma relação dela com a lua, ela seria a lua crescente e a estação do ano seria a primavera, tá? Essa menina, ela uhum, tá mais solta, ela tá mais com mais energia, com mais força, e seria uma fase pré-ovulatória. Então, no ciclo da vida, ela é até a menina iniciar a menstruação, ela está relacionada com a lua crescente e ela também está relacionada com a primavera. Então, a gente está mais criativo, deixem para realizar projetos mais criativa, não, perdão, com mais energia. Quem toma pílula é como se vivesse constante na fase da donzela. Sempre com muita uhum, energia, ok, esse é o lado bom, você tá sempre com muita energia. Mas você não vive os outros arquétipos, então você não tá naturalmente, tá? uhum, Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma reunião, eu tenho que fazer um evento, alguma coisa. Se eu acompanho o meu ciclo, eu posso deixar para marcar nessas datas, porque eu vou estar com mais energia, né? Vou estar que nem uma menina cheia de gás. Então, uhum, por isso eu falo da importância de se conhecer, porque você já pode
começar a programar teus compromissos e a entender que agora eu tô numa fase que eu posso fazer e se eu tiver noutra fase não vai sair tão legal quanto eu gostaria que saísse, tá? E Uhum. depois dessa fase, que é a lua crescente, a gente entra na fase do arquétipo da mãe, que seria a lua cheia. No período da vida, é a fase em que nós estamos reprodutivas. Uhum. Se a gente for fazer essa referência com a vida, então a menina até menstruar, ela é donzela, e nós que estamos no ciclo reprodutivo, menstruando, né, muito provavelmente dos 10, 12 anos até os 50, nós estamos vivendo então nessa fase da lua cheia, que é o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe, ele vem logo após a nossa fase pré-ovulatória, que é a lua crescente, que é a fase da donzela. A gente já entra na fase da mãe, onde a gente está mais amorosa, a gente está mais com um apetite sexual um pouco maior, né? A gente também tem também um pouco de energia ainda. Porém, a gente já está muito aberto o sim, né? Eu sempre Uhum. falo assim, às vezes tu quer dizer não e a pessoa te pegou na fase da mãe e tu acaba falando sim, porque tu tá mais Uhum. amorosa, tu quer ajudar. Então, é uma fase que tu tem que tomar um cuidado para tomar certas decisões, porque muito provavelmente tu vai dizer algum sim querendo dizer não. Sim. Às vezes tu Uhum. pode analisar e dizer assim, eu posso te dar essa resposta semana que vem, posso dar uma pensada, Uhum. porque depois tu já vai estar numa outra fase que tu vai querer dar uma analisada melhor, né? Então a Uhum. gente cuidar porque a gente tá muito amoroso, muito, né? Marido, sei lá, deixou a toalha molhada em cima da cama, tu não vai falar nada. E aí a gente vai entrar na fase da feiticeira, Uhum. que é a nossa fase pré-menstrual, que é onde a gente tem a famosa TPM, que é o Uhum. tempo para meditar, que eu falo, né? Ou o tempo para mim. No ciclo da vida, essa fase ela se encontra na fase da menopausa, que é quando as mulheres estão com os sintomas da menopausa, Uhum. os famosos calorões, aquela queda dos hormônios e tudo mais, né? Então, no ciclo da Mais vida, a fase da irritabilidade. feiticeira, sim, no ciclo da vida, então, a fase da feiticeira, que seria a lua minguante, é para as mulheres que estão entrando, não, que estão na menopausa, Uhum. e durante o ciclo menstrual é a nossa tensão pré-menstrual, né? É o nosso pré-menstruação. A gente já vai começando Uhum. a ficar mais introvertida, a nossa intuição já está bem aguçada, a gente tem Uhum. insights para projetos muito bons. Muito provavelmente, se tu é uma colunista de revista ou se tu escreve artigos, nesse período tu vai estar fantástica. Vai te vir muitos Uhum. insights, muitas ideias. E isso tudo a gente vai colocando no papel para quando a gente estiver lá na fase da donzela e da mãe, a gente começar a pôr em prática, dar vida a esses Sim. projetos. Por isso a Sim. importância do se autoconhecer. E na própria TPM, ela começa a dar os sinais de como foi o nosso ciclo. Não é que a gente Uhum. está irritada e que a gente enlouqueceu. É a gente tá um pouco mais egoísta e a gente tá mais voltado para a gente. Sim. Então, muita coisa que a gente tolerou lá na fase da donzela e na fase da mãe, agora a gente não quer tolerar. Muita coisa vem à tona. E aí muita gente acha assim, ah, ela tá irritada, ela tá, sabe, ela tá reinando, tá de TPM. Uhum. E às Sim. vezes não é, a gente está simplesmente mostrando a nossa face, aquilo que não nos serve mais, a gente começa a colocar fora. Inclusive nos rituais de lua minguante, a gente sempre faz isso. A gente anota aquilo que não nos serve mais para renovar no outro ciclo. Uhum. Uhum. Que é bom, né? Cada fase tem o seu lado bom, né? E Claro. não como a gente também aprendeu, né, Juni, de que TPM é uma coisa horrível. Não, ela é uma preparação para algo que vem depois e ela, aquela, talvez aquele a flor na pele, como nos chamam, né? Ela está a flor da pele, né? Que está muito mais agressiva, está muito mais direta, é porque ela também está defendendo coisas que são importantes para ela, né? Com E eu não vejo certeza. isso como negativo, porque a gente precisa desses momentos também. A gente precisa ter esses momentos de que a gente olha a coisa com mais
objetividade, talvez, dá para se dizer, né? E E não aí a gente, como, e não deixar que as pessoas falem desse período como um período ruim, né? Não necessariamente ele é ruim, ele vem para trazer coisas positivas também dentro desse ciclo que vai se completando, né, de semana a semana. e aí é um momento que tu quer ficar mais quieta, que tu quer ficar mais introspectiva, porque tu tá fazendo uma autoanálise, né? Sim. Claro, o mundo de hoje nos obriga a ter que sair para trabalhar e tudo mais, mas a gente tentar buscar esse tempo para se entender, se conhecer e realmente pensar em tudo aquilo que a gente não quer mais, para a gente liberar isso para ir embora quando a gente menstruar, que é a próxima fase, Uhum. tá? Então, a próxima fase, o próximo arquétipo é o arquétipo da bruxa e anciã. No Uhum. ciclo da vida, ele é o pós-menopausa. Quem já passou os sintomas e não menstrua mais, vive constantemente nessa fase da bruxa anciã, que é uma fase de Uhum. grande autoconhecimento, de grande expansão, né? Com relação a ela, a lua, ela é a lua nova e a estação é o inverno. Então, a gente também tá nessa fase introspectiva, a gente tá mais quietinho, né? Então, a gente perde um pouco de energia física, mas a gente ganha muito energia interna, de expansão, de pensamento, de intuição. Tanto que nas tribos antigas e no próprio filme esse do Tenda Vermelha, vocês vão ver que é onde as mulheres nas tribos elas se reúnem numa tenda e lá elas decidem o rumo da tribo, o rumo, elas tomam Uhum. decisões, elas têm visões e é tudo nessa fase, porque é uma fase assim que a gente é fantástica. Uhum. O que a Bruna falou aí. Quarentena aumentou a percepção dessas fases para mim e os sintomas da TPM também. Sim, porque na verdade, fazendo uma relação de tudo isso que a gente está vivendo hoje com o feminino, nada mais é do que a natureza obrigando a gente a parar. A gente Uhum. precisava de. E ainda assim, a gente não tá parando, né? Uhum. Eu passei por essas fases bem intensas, que nem a Bruna. Eu tive TPM bem forte, porque aí eu fui analisar o meu ciclo, como que eu tava vivendo, eu estava resistindo à Uhum. quarentena. Eu tava Uhum. vendo como algo ruim, eu tava vendo que eu não queria, e aí me deu muita cólica, resistência. Resistência a essa Uhum. obrigação de parar. O que que Uhum. acontece? A gente entrou numa fase da nossa vida que a gente não tem tempo pra gente mais. Eu tenho um colega Sim. que eu digo pra ela assim: ah, eu tenho 15 minutos que eu chego em casa, isso antes da quarentena, né? Eu tinha 15 minutos sozinha, entre meu marido e Uhum. minha filha chegar do serviço e da escola. Uhum. Eu chegava, colocava um mantra, acendia um incenso, fazia uma meditação. Era o tempo que eu tinha sozinha e eu Imagina. acho pouco. E eu tenho colegas que disseram: eu não tenho 15 minutos. A Sim. gente toma banho pensando em tudo, menos naquela limpeza do nosso corpo físico que a gente está ali. Porque meditação não Sim. é só tu sentar, ficar com a coluna ereta. Eu entendo que a gente pode meditar estando presente naquele momento, seja lavando a Uhum. louça, seja comendo, Uhum. porque a gente já come olhando para a TV, conversando, pensando no que tu vai fazer de janta. E tu acaba não Uhum. apreciando a comida que tu tá ali na tua frente. E Uhum. a quarentena é o lado bom dela. Claro, tem pessoas morrendo, tá tudo uma bagunça, né? Um turbilhão de emoções, de sentimentos. Muita coisa no céu acontecendo, muitos planetas Uhum. retrógrados também, que tá uma Sim. confusão. Mas isso tudo eu imagino que colocaram num liquidificador do universo e estão dando uma chacoalhada na gente. Acordem, acordem, porque a natureza Uhum. tem um socorro, a gente está fazendo coisas com ela que não tem cabimento. O que que a Uhum. gente vai deixar para as futuras gerações? A Uhum. própria questão do absorvente. Olha a quantidade de tempo que a gente menstrua e a quantidade de lixo que a gente gera. Para as Uhum. meninas que ainda não são meninas ainda, né? Tem calcinha,
Muitas têm nojo. A minha filha, quando eu comprei a primeira vez, ela disse assim, ó, eu não vou lavar isso aí. Eu falei, vai lavar. Primeiras vezes eu lavei com ela, lavei, mostrei como é que fazia. E depois ela lavou. E é Não nojento tenha porque nojo, né? saiu de dentro de ti. Tu não tá lavando o meu sangue, tu tá lavando o teu. Sim. E aí, já para as mulheres mais adultas, tem o copinho coletor, né? Então, a gente diminuiu essa quantidade de lixo. E os Uhum. seres humanos são os únicos animais que fazem suas necessidades na água que toma. Porque tudo que a Hum, gente faz no banheiro, né, vai para a água e depois volta. E tu não faz ideia, assim, ó, da pesquisa que eu tive acesso. A própria UFSM aqui em Cachoeira tem um levantamento disso, da quantidade de coisas que tem na água. Tem muita mulher que não consegue engravidar porque a quantidade de hormônio que tem na água. Quantas mulheres estão hum, tomando pílula e fazem xixi, liberam esses hormônios na água e a gente toma. Eu sim. sempre recomendo para quem quer engravidar, não toma água da torneira. Uhum. Que água que deveria Falar, tomar, Juni? Fervida? eu acho que a água fervida também não, ou mineral, ou quem tem acesso à água de poço artesiano. Uhum. Sem falar em café, medicamentos para depressão, que é a doença do século. Eu sempre falo Uhum. que tem muita mulher que foi diagnosticada com depressão quando foi na consulta lá, quando estava de TPM. Uhum. Ai, Uhum. doutora, eu não consigo sair da cama, eu só quero ficar tirada, eu Sim. só quero ficar olhando TV, eu tô triste, eu não quero nem tomar banho. E às vezes é o ciclo que tu tava. E nunca nenhum médico te perguntou, mas que fase menstrual tu tava? Nossa, que E interessante isso isso, é é verdade. muito perigoso, sabe? Uhum. Porque esses tempos não, já faz uns 2 anos, eu fui no neuro e eu tava com muita dor de cabeça, tava com crise de labirintite, tava muito estressada, e ele me Uhum. diagnosticou com depressão. Só que eu sei que eu não tava com depressão, tanto que não tomei nenhum medicamento que ele me deu. Fui em Sim. outro médico e fui buscando esse autoconhecimento, mas a gente acha tão fácil abrir a cartela e engolir um comprimido do que parar e ver, mas o que que tá de errado comigo? O que que é isso que tá acontecendo? Uhum. Uhum. O melhor médico somos nós mesmos, né? Observando os sinais do nosso corpo. Com E a certeza. mulher desaprendeu a fazer isso, acredito, né? Ignorando os sinais. E inclusive acreditando no que muitas vezes os outros falam. Ai, tu em TPM vira um monstro, não dá para ficar perto de ti, não sei o que, assim, e permitindo que as pessoas falem desse período como algo ruim, né? E como tu disse, né, se tu começar a se hackear, olhar o teu próprio corpo, se autoconhecer, talvez tu não vá acreditar em tudo que o médico vai te falar, né? Porque Porque como, o próprio como tu comentou, sangue, nem ele questionou, sabe, qual o período que tu tá, claro. sendo que a ciclicidade faz parte da tua vida. Uhum. E a gente aceitar e entender isso, né? E a gente vai se distanciando da natureza. Muito antigamente as mulheres menstruavam juntas, né? Uhum, E hoje não mais, porque a gente tem toda essa influência da energia elétrica. O nosso corpo já não sabe mais o que que é dia, o que que é noite. A gente está uhum. perdendo essa conexão com a natureza. E eu acho que ela está respondendo que tem Sim, que parar, que tem que voltar e eu analisar. acredito, Juni, só fazendo uma interrupção aqui, que eu até participei de uma palestra com a Letícia Beckenkamp, onde ela falava Maravilhosa. que e ela falava que o ser humano antigamente, né, ele tinha um momento de ação, né, que gerava toda uma adrenalina para o corpo, né, e que aquilo era positivo, porém ele tinha um momento da pausa e do descanso. Por exemplo, quando eles precisavam caçar um animal para se alimentar. Aí então ia lá, caçavam um animal enorme e tinham comida para um mês. E aí era o período de descansar. E que isso era a coisa mais saudável para o organismo, o momento de ter adrenalina e o momento de parar. E agora, na vida que a gente estava levando, né, dá para se dizer assim, porque eu acho que a gente está ressignificando muita coisa a partir dessa pandemia, a gente não tinha mais momento de agir, de ação e de parada, né? Era uma coisa que estava virando assim 24 horas.
E olha os efeitos que isso estava começando a gerar no nosso corpo, né? Inclusive, principalmente para mulheres, eu acredito que tem todo esse lado hormonal também, né? Vamos ver o que a Bruna colocou aqui. Sobre o uso do coletor, depois nós vamos falar sobre isso. Então, assim, olha o quanto essa pandemia também está nos trazendo alguns ensinamentos, né? Vamos recalcular a rota, não estava dando certo do jeito que a gente estava conduzindo a nossa vida também, né? A gente não conseguia, por vezes, nem ter uma escuta ativa junto dos nossos familiares, porque a gente estava com a cabeça lá em outro lugar. Então, a falta de presença estava nos gerando muitos danos para a nossa saúde física e emocional, né? Então, é um convite para que a gente olhe para esse momento como uma oportunidade de rever tudo, na verdade, de rever tudo. E eu acredito que até o final dessa pandemia vai virar um hábito, né? As mudanças que nós vamos fazendo de comportamento. Porque o universo, ele dá pra gente tudo que a gente pede. E eu imagino que 90% da população dizia: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. O que o universo fez? Vou te dar tempo, então, já que tu quer. Né? Exatamente. E a gente Exatamente. perdeu o hábito de agradecer também, né? Virou uma moda aí, gratidão, gratidão, gratidão. Muitos Mas só da boca para fora, né, às vezes. A palavra. Mas de manhã, se tu fizer assim, ó, 10 coisas pelo que tu é grato, tu vai ver a diferença. Agora, principalmente agora em tempo de pandemia, todos os dias façam esse exercício. 10 coisas pelo que vocês são gratos. A gente acha tudo tão normal e esqueceu de agradecer. Quem é que agradece pela água quente? Mas, se o chuveiro quente, tu estava trancada. Oi, voltamos. Pois é, eu tentei ajustar minha conexão aqui. Pode falar. Mas tu chegou a me ouvir antes? Eu parei no quem? E geralmente a gente não agradece, né? Uhum. Quem já agradeceu pela água quente do chuveiro? Ninguém. Uhum. Mas se ele queima, tu vai te lembrar que tu não quer tomar Valorizar. água gelada, tu vai valorizar. Então é um exercício para nos ajudar a relaxar e a passar um pouco mais tranquilamente por esse momento que a gente está vivendo agora. Ótima dica, né? Começar pela gratidão, mas dentro do coração mesmo, não só da boca para De fora, né? verdade, né? Isso. E tenho certeza que se a gente parar para pensar 10 coisas, fichinha. Tem muito mais coisas para a gente agradecer, né? Sim, e até outro dia eu dei essa dica para que a gente faça com os filhos também, né? Para que eles comecem a aprender que o que é bom nem sempre é o que é comprado, né? Porque a ausência, o vazio, ele se dá quando tu começa a buscar tudo que é externo, né? Como algo, né, que vai te trazer alegria e não olhar para as coisas que tu já tem, né? O próprio caminhar, todos os sentidos que a gente tem todos os dias, né? O falar, o enxergar, o ouvir, né? Já são bênçãos que a gente precisa valorizar, né? Muitas pessoas não têm isso. O fato de tu não estar numa cama hospitalar, o fato de tu estar respirando nesse período, né? Só por aí a gente já falei mais de 10 coisas que a gente poderia valorizar, né? E começar a mostrar isso para os filhos, que é dentro deles que está a expressão maior do amor, e não fora, né? Daquilo que é material e adquirido. Porque isso, inclusive, gera um vazio existencial tão grande que gera crianças que ficam reféns disso, né? Procurando sempre em coisas que são impermanentes, sabe? Que vêm e vão. Aí, tipo assim, ó, ganhou, sei lá, uma menina, por exemplo, uma bola. Trancou de novo. Voltamos.
Aham. Eu estava falando, né, de quando a gente coloca o valor em coisas que são impermanentes, que são geralmente coisas materiais. Aí se aquilo estraga, né, daí ponto, pronto, acabou a felicidade, né? Aquele, Uhum. né, a tua alegria é o carro, aí o carro estragou, acabou a tua felicidade. Felicidade é uma coisa que está dentro, ela precisa estar continuamente sendo olhada e valorizada, porque é só assim que a gente, com dinheiro ou sem dinheiro, vai conseguir viver bem. Se não, né, Juni, as pessoas mais ricas do mundo não teriam problemas emocionais, né? E, Com por sinal, certeza. são as pessoas que menos conseguem, às vezes, elaborar a questão emocional. Por quê? Porque tem muito fora, né, muito do externo e pouco da inteligência emocional que precisam para administrar a vida com aquela condição financeira. E Queria as próprias aproveitar, doenças, pode falar. as próprias doenças, elas vêm nos dando sinais. Ninguém cai de cama de vez. O teu Uhum. corpo, o teu espírito vai te avisando que não tá, para, vai olhando e às vezes a gente não olha e aí acaba isso se transformando numa doença bem séria, né? Isso tudo é Sim, resposta da gente não se olhar. sim. Eu até queria que tu entrasse nesse assunto agora um pouquinho, Juni, para falar quais são as doenças, né, que a mulher acha que precisa de uma medicação e, na verdade, é só algo que ela precisaria estar olhando com mais atenção dentro desse sagrado feminino dela. Eu acho que tu Uhum. fizeste uma live outro dia com a Ju, né, e vocês comentaram um pouco sobre isso, e eu acho importante, antes de nós finalizar, dar uma pincelada nesse tema para as mulheres que estão nos assistindo não deixar passar, sabe, de perceber que pode ser uma situação que está mais perto do que a gente imagina de resolver, né? Claro, claro. Na verdade, muitas das doenças ginecológicas, né, que as duas principais, que é o que mais me procuram, é endometriose e a síndrome dos ovários policísticos. Uhum, E pouquíssimos ginecologistas indicam um tratamento que não a pílula anticoncepcional. A uhum, doutora Letícia Beckenkamp é uma das que eu conheço, que eu acho incrível o trabalho dela nessa área, né? uhum, Porque eu entendo que se é um tratamento, tu vai tratar e tu vai te curar. E a pílula uhum, não, ela não cura, então ela não é um tratamento. sim, Porque tu tem que tomar ela para sempre e tu não vai te curar daquilo. E essas doenças, elas estão muito mais ligadas à alimentação do que a qualquer coisa associada à medicação. Tanto que a síndrome dos ovários policísticos, ela tem muito a ver com a questão do teu organismo processar a glicose, no processo do açúcar, na verdade, né? Então, uhum, estão estudando, até eu vi a doutora Letícia falar, que estão estudando já para passar essa síndrome para uma especialidade do endocrinologista e não mais do ginecologista. E uhum. esses dias até tá salvo, eu acho que é muito válido de vocês ir lá no Instagram dela e dar uma olhada, o depoimento de uma paciente dela que teve a síndrome dos ovários policísticos, a vida toda se tratou com anticoncepcional e depois que ela passou por um tratamento onde ela mudou de verdade, totalmente a alimentação dela, além de olhar para dentro de si e ver questões que ela tinha que tratar, do emocional e do feminino, principalmente, ela simplesmente em menos de 3 meses, ela limpou o organismo dela e ela estava grávida. E isso é uma Que história legal. verídica, que teve um acompanhamento por uma médica, um acompanhamento por uma Uhum, nutricionista que trabalha especificamente com isso, porque a maioria das pessoas pegam a dieta da amiga ou vão lá na Nutri e pegam uma dieta simplesmente para emagrecer, porque o ovário policístico ele também dá esse aumento de peso. E às uhum, vezes tu acha que e tu tá fazendo uma dieta super para emagrecer e mesmo assim tu tá grande, tu tá continua porque tu não tá fazendo uma dieta específica para quem tem a síndrome dos ovários policísticos. E a uhum, endometriose também tá muito ligada à menstruação e à menstruação não, perdão, à alimentação e principalmente a tu olhar o feminino. uhum.
Então, a gente Uhum. trata a questão emocional, a questão do feminino, muita gente, porque daí ele causa dor, né? Então, é tudo com Uhum. uma resistência e ele tem muito, muito assim, de um hormônio masculino. Então, tu tem que saber Uhum. dosar isso e viver mais o teu feminino. Uhum. Isso é muito legal que tu tá falando, Juni, porque assim, ó, o que que acontece? Nós mulheres, quando a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, nós fomos estimuladas a viver mais na energia yang, né? Tipo, não, tu tem que ser firme, tu tem que, enfim, falar alto, tu tem que ser determinada, tu pode ser tudo isso, mas não se desconectar com a tua energia do feminino. Eu Isso. percebo porque assim, ó, porque sempre como o patriarcado, né, valorizava mais o homem, parece que a gente foi estimulada a ir ao encontro dessa energia masculina. Nós temos as duas, mas a gente tem que manter equilibrado isso, né? E a mulher atualmente ela se perdeu nesse sentido, né? Eu falo por experiência própria também, por muito tempo como empresária, né? Eu senti que eu tinha que performar, performar, performar. Tá, e como é que fica quando tem dois filhos em casa? Tu precisa, né? Voltar mais para o ninho, tu precisa mudar aquela energia, tu já tem essa energia, tu só precisa olhar para ela, resgatar ela, né? Então, eu acredito que Imagina é. o quanto as empresas iam crescer e produzir se eles soubessem utilizar isso, essa ciclicidade da mulher, para fazer Sim, projetos, para criar projetos, para apresentar projetos de acordo com a fase delas. E elas mesmas conhecendo isso, elas podem, eu tenho que apresentar um projeto para uma empresa e vou apresentar nessa data, porque eu vou estar assim, a chance de sucesso é muito maior. com certeza. Nossa, isso seria assim uma elevação de Um consciência sonho, também, né? né, Juni? É, É um um sonho, sonho mas eu acho que a real. gente tá, acho que tem muitos movimentos surgindo aí, e até aqui em nossa cidade, né, nem se falava uns anos atrás sobre o parto natural, né, é uma coisa assim que começou a ser mais reforçada, inclusive para a mulher entender que isso é da natureza dela, vai para Claro. a floresta, vai buscar toda energia, né, que fala inclusive naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, Isso, eu vai até tenho pegar uns essa livros aqui força que para nós indicar. temos. Oi? Eu tenho uns livros aqui para indicar. Não sei quanto tempo tem de live ainda. Temos 10 minutos, né? Então, assim, já que estamos indo para essa parte final, eu vou te deixar à vontade para fazer as indicações ainda de livros e tudo mais, e também para que tu fale, Juni, onde que as pessoas podem te encontrar e fazer uma consulta contigo, encontrar também os teus produtos da Leveza, que são produtos kits e vários produtos que vêm assim para somar com essa energia do feminino, né? Os banhos, Claro. a energização, a defumação. Então, vou te deixar finalizar, né? Falando onde que as pessoas podem se encontrar e dando as suas dicas finais, Tá que bom. semente assim do bem que tu quer deixar plantada para quem nos assistir. Claro. Vou concordar com a Bruna ali, né? É Bruna, eu acho, que falou que o Uhum, anticoncepcional desconecta a gente, né, do feminino. Desconecta, e eu uhum, acredito que sim. Porém, já que fez a escolha, temos maneiras de, mesmo tomando anticoncepcional, observar essa parte nossa feminina, inclusive agradecer a natureza, né? Com uhum. relação ao coletor, que a gente tinha falado antes, com a mulher que faz o uso do coletor, ela descobre que a menstruação não tem cheiro e que a gente não menstrua tanto quanto a gente achou que menstruava. Sim, O absorvente dá a sensação que, meu Deus, eu tenho um ciclo super intenso e depois tu usa o copinho e é uma coisinha danada, é, né? E sim. então, assim, ó, uma dica de reconexão com a natureza é plantar a lua. O que que é plantar a lua? É devolver o nosso sangue à natureza. Quem usa o Uhum, coletor pode dissolver ele na água ou pode plantar ele diretamente na terra, agradecendo a natureza por toda essa ciclicidade, por todo esse autoconhecimento que a gente tem. As uhum, mulheres que não menstruam mais, que estão na menopausa, que querem também fazer esse ritual,
que descobriram agora somente né, que tem como fazer isso, que isso é um ato sagrado, pode fazer isso com vinho ou com suco de uva ou até mesmo com um chá de hibisco, com algo que represente a cor vermelha. Tá? Para fazer. Uhum. Assim, as meninas que estão iniciando no ciclo, que não usam o coletor, que usam a calcinha, podem usar essa água e devolver para a terra. E mesmo as que Uhum. tomam pílula, que não menstruam, que acaba que aquilo é um escape, também podem fazer esse agradecimento e pedindo mais reconexão, se abrindo mais. Daqui a pouco começa a devolver o chá de hibisco para a terra, simbolizando o sangue. Daqui uns meses vai sentir vontade de devolver o sangue mesmo e parar de tomar Uhum. pílula e tentar se Uhum. acompanhar. Então, se deem essa oportunidade de sentir o que é tu tá entregando alguma coisa para a natureza, porque a natureza dá tanta coisa pra gente. A natureza, Uhum. principalmente, né, que eu trabalho com os produtos Leveza, ela nos dá tanta coisa para nos curar. E o que a gente devolve para ela? Poluição, poluindo a água com hormônio, com tantas coisas, né? Uhum. Uhum. É um Então, jeito de estar mais atenta, né, ao ciclo como claro, algo natural que nós mulheres sim, pertencemos a essa abundância que é a natureza, né? Então, nosso claro. ciclo também é isso, né? Uhum. E os meus produtos da Leveza, vocês encontram no Instagram do Leveza, com a da Núbia também. Uhum. E lá na clínica da Juliana Espolidoro tem a lojinha, também tem alguns produtos lá, tá? Então Uhum. agora eu vou fazer umas indicações de livro para vocês. Esse aqui, acho que ele vai aparecer virado. A Deusa das Bruxas. Esse aqui, ele é um livro que ele conta muito da nossa história, do matriarcado, de como que a gente era cultuada antigamente, e tem um dicionário de deusas que a gente consegue conhecer a história de cada uma e a influência que cada uma delas tem. Ele tem muito com o feminino, ele fala muito sobre como a gente, do porquê que a gente deve se sentir tão sagrada e tão poderosa, Uhum. e fantástico. Para o autoconhecimento com relação ao nosso ciclo menstrual e a cada fase, tudo, eu indico a Lua Vermelha da Miranda Gray. E também tem eu não tenho aqui porque eu emprestei ele, Seu Sangue é Ouro, da Laura Owen. Uhum. Esses dois livros, tanto esse quanto o Seu Sangue é Ouro, para esse autoconhecimento do ciclo, dos sinais que o nosso corpo dá, da reconexão com o feminino, são livros fantásticos. E esse aqui eu Uhum. não li todo ainda, estou lendo aos poucos, que é Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro bem profundo, né? Bem intenso. Tem um grupo no Instagram e no YouTube Uhum. que eles fazem cada capítulo, né? Não é obrigada a ler ele na ordem, você pode ler ele por capítulos. E ele vai te ajudando à interpretação e a um entendimento melhor dos capítulos. Uhum. E ele fala dos estereótipos também, né? Que Claro, são criados. isso E mesmo. é um livro até, de certa forma, um pouco difícil de tu tem que ir lendo e interpretando, tentando. Tem Sim. no Spotify também tem um canal que se chama Talvez Seja Isso. E aí elas falam muito sobre o que elas interpretaram, né, de cada capítulo, assim, de cada fala que está dentro do livro. É fantástico, é um livro assim que toda mulher que quer se conhecer, eu acho que Isso, precisaria começar a ler, né, para ter esse claro. autoconhecimento. E recomendo ler até de novo em outras fases do teu ciclo ou outras Uhum, fases da tua própria vida, que tu vai ter percepções diferentes dele naquele momento, assim. É bem isso interessante. aí. E aí, Outro Juni, que eu se tu indico, pudesse falar só um pouquinho ainda sobre a mandala lunar também, né? isso, Dar essa ó, dica. eu ia Ah, tava falar aí, tava no caminho. isso. Recomendo fortemente a mandala lunar. Esse aqui é uma agenda que ele vem a mandala lunar. Vocês não vão conseguir comprar ela agora, já para esse ano. Acredito que em novembro vocês já começam a comprar ela para o ano que vem. Mas vocês podem ir acessar o site, lá tem muito conteúdo de leitura sobre cada arquétipo. E eu produzi a minha mandala Uhum, e para a gente fazer o acompanhamento do nosso ciclo, nosso mapeamento.
né, mensal de como que a gente está com sintomas físicos, emocionais, e aí a gente vai fazendo esse mapeamento até para a gente poder olhar, tá, mas o meu sangue veio muito com coágulo, o que que houve? Aí tu vai lá no teu ciclo, na tua mandala, e tu vai olhar, ah, pois é, essa semana aqui aconteceu isso, eu não consegui processar essa situação, então o meu sangue veio com coágulo. Porque o nosso Uhum, sangue, ele também nos dá pistas e indicações do que aconteceu, né? Veio com uhum, coágulo, eu não processei alguma informação. Veio ralinho, eu tô precisando de mais força vital, mais força orgástica, né? uhum, Atrasou, que no caso atrasou foi a ovulação, não a menstruação. O que que houve? Eu tô precisando de mais tempo, de repente. Ou uhum, adiantou, é porque eu tô precisando dar uma parada. A menstruação uhum, muito longa, meu Deus, eu sempre fico 3 dias menstruada, agora eu fiquei 6. Então, é uhum, porque o teu corpo te disse, agora tu precisa parar 6 dias. uhum. Hein, Juni? E aí as pessoas que adquirirem, começarem a fazer e não souberem como interpretar, tu também se dispõe a ajudar, sabe? E Dentro isso, dessa consulta da ginecologia na, natural. isso. Na minha primeira consulta de ginecologia, a pessoa recebe um material com as mandalas, com um gráfico para trabalhar também a sua percepção de fertilidade, mesmo quem não, quem toma pílula também, a gente pode ir anotando e começando a se conhecer, para depois Uhum, terminar e largar a pílula, sentir mais confiança. Mas vocês recebem todo esse material na primeira consulta, eu explico direitinho como que funciona. E também podem me chamar no WhatsApp ou nas redes sociais. Qualquer dúvida que vai surgir, e sempre surge, né? Porque por mais que seja algo que é natural, a gente acabou se perdendo e se esquecendo disso. Então, eu dou todo isso. participação, pelos conhecimentos que tu repassou. Quem quiser mais informações, segue a Júnia aí no Instagram, acompanha os conteúdos dela e se sentir, né, necessidade, antes de procurar, cada um faz o que é melhor, né, mas antes de fazer uso de uma medicação, faça uma consulta aí com a Juni para tentar entender se não tem nada que o seu corpo possa fazer de forma natural, né? Porque esse Claro. aprendizado é para a vida. E para quem tem filhas também fica a dica, né? De que E faça o ciclo da sua filha começar ela valorizando esse, essa eu bênção que também é tenho ser um mulher. trabalho com essas mães e filhos para ajudar nessa transição, tanto a mãe, porque às Uhum, vezes é traumático para a mãe e ela acaba passando isso para a filha, a gente pode fazer um trabalho junto. E lembrando que a consulta com a ginecologia natural não substitui a consulta com a ginecologista para fazer os preventivos e tudo mais, né? Eu uhum, faço meu uhum, preventivo todo ano, mamografia, eco, uhum. tudo isso, né? Tanto que eu me olhando, me cuidando, eu vi um carocinho no colo do meu útero e quando eu fui na gineco, graças a Deus, deu tudo ok, tava tudo a tempo, para vocês verem a importância da gente se conhecer, porque quando Já que eu tinha ia ver esse identificado. cisto se eu não olhasse o colo do meu útero, Uhum, né? Eu ia ver quando uhum. tivesse já avançado ou, né? A gente tem que voltar para casa mesmo, né? O sagrado feminino é isso, e a gente retornar e para nossa natureza mais simples Enx- possível, mais natural. E enxergando o poder, né, que nós temos como mulheres, O que esses poder. ciclos eles vêm para nos ajudar e não para nos prejudicar, né, para nos fortalecer, para nos gerar mais potência para as coisas que a gente precisa fazer nessa vida, né? Com certeza. Então, Um prazer te estar agradeço aqui. mais uma vez. Capaz, qualquer coisa me chame, qualquer dúvida, estou à disposição. Isso aí. Obrigada para quem participou e eu Beijo. queria só finalizar convidando, né, quem está assistindo essa série de lives da Jornada do Despertar, que na segunda-feira eu vou estar com a Gladys Sefeld, eu acho que é Sefeld,
sobrenome dela, né? Ela vai falar segunda-feira às 14 horas sobre saúde e bem-estar como impulsionadores do desenvolvimento humano, né? Que são coisas que estão interligadas. Se você quer se autoconhecer, se desenvolver, também tem um tipo de alimentação que pode te ajudar nesse sentido, né? E a Porque Gladys, tem ela ali... tem uma formação nutricional bem voltada para o feminino, que é bem difícil de Uhum. tu achar nutricionista. Eu, na verdade, em Cachoeira só conheço ela, que inclusive quem tem síndrome de ovário policístico e endometriose recomendo